meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone, seu episódio de número 7. Um episódio que foi muito bom, pois tivemos a aparição de nosso querido Kurome, um dos melhores personagens da obra, e tivemos a entrada de mais uma waifu, por conta que Dr. Stone, não poderia só deixar duas waifus, não era o suficiente, eles tinham que completar a trindade das waifu-samas. Então tivemos nossa querida Ruri aparecendo aí nesse episódio de número 7, um episódio que foi muito bom por conta desses dois personagens e por conta de ter sido explicado algumas coisas. Para todo caso, a gente viu, digamos que o Senko e a Kohaku já no vilarejo, a gente viu, digamos que a competição do Senko e do Kurome, então foi muito bom, foi muito engraçado, foi muito divertido. Para todo caso, vou falar o que eu achei, como é que foi esse episódio, o que eu gostei, então vamos falar de Dr. Stone, episódio de número 7, mais conhecido como o Exército Revolucionário da Ciência de Senko consegue um novo membro, e ele é o feiticeiro Kurome. Mas vamos logo falar do episódio porque tem bastante coisa interessante, começando pelo fato de que sim, você deve pensar, Haru, encara a realidade, a Kohaku não ama o Senko, e eu já respondo para você, meu querido, ainda, ela vai ser uma tsundere de respeito, ou melhor dizendo, eu creio que ela tem um pouco de tsundere já de traço nela. Para todo caso, falando agora sério, a gente viu que realmente, ela só fala na cara do Senko, não é isso aí que você entendeu, porque, ele fala, relacionamento, eu já não gostei desse início de conversa, e ela fala, não é dessa maneira, eu não gosto de você como você tá pensando, eu só gosto de você como uma pessoa, gosto da sua personalidade, só que eu não confio realmente em você. Então, a forma como ela falava, meio que ela se contradizia, ela gosta dele, só que não confia ao mesmo tempo. Então foi muito bom, ainda mais porque ele que falou de relacionamento, o protagonista responde, ainda bem, porque relacionamento é a coisa mais ilógica e problemática que existe. Então foi bem bacana isso. Pra todo caso, já sendo resolvido essa parte, o autor já quis escancarar aqui na minha cara, não vai ter relacionamento ainda não, Haru. Se eu não dei relacionamento do primeiro chip da obra, você acha que eu vou deixar chip pro protagonista? Foi quase isso. Pra todo caso, a gente vê que Senko e Kohaku passam um dia, melhor dizendo, uma noite na floresta, eles conversam, a Kohaku fala que quer ajudar o Senko na luta contra o Tsukasa, por isso que ela vai levar ele para o vilarejo para que ele conheça mais pessoas, e daí ele já fala mais leões para a ciência, pois digamos que o Senko ficou chamando ela de Leoa, e ela não gostou. O que acontece? Então vemos que com o dia amanhecido, a Kohaku pega, digamos que água, da fonte termal, ou melhor dizendo, ela pega uma água quente para fazer uma fonte termal, por conta que ela quer que a irmã, que se banhe numa água que pode ser uma cura medicinal para o corpo dela, pois a irmã tem uma saúde frágil. Então, acontece que, pegando, que uma quantidade enorme até de água e carregando todos os dias, o Senko, se questiona, caraca, quantas vezes você faz isso? Porque isso é muito para você sozinha carregar. E acontece que ele tenta ajudar ela, só que não dá 3 segundos depois, ele derruba toda a água. E acontece que ele fala, o que é que tem nesse mundo que todos são gorilas? E acontece que, ele fala o nome do Taiji ou do Tsukasa e fala Kohaku. E ela fala, não me chama de gorila. Você pode me chamar de leoa, mas não vem com gorila não. E ele só fala, não é esse o ponto. Então acontece que a genialidade do nosso querido protagonista ataca novamente por conta que ele cria um meio mais rápido de eles chegarem ao vilarejo. Ele cria, um veículo nesse Stone World. Então acontece que vemos que meio que um carro, assim por se dizer, eles conseguem se locomover muito rápido mesmo. Então acontece que, o Senko só não criou o freio. Então acontece que, o carro se espatifa, quebra inteiro e, ele se suja todo. Mas, que a Kohaku conseguiu chegar muito bem do vilarejo. Então, assim começa as partes mais interessantes do episódio agora. Mas agora vamos falar de uma das informações mais importantes do episódio, na minha opinião, pois foi algo que, querendo ou não, meio que eu acertei, pois eu já havia falado no vídeo passado. Qual geração a Kohaku, a Riro, o Kurome são? E vemos que eles são descendentes mesmo das pessoas que foram petrificadas e foram revividas. Ou seja, vários séculos antes, alguém foi despetrificado como Senko, criou o fluido de reviver, que reviveu as pessoas geraram mais crianças, e essas crianças cresceram, que geraram mais crianças, que chegou na época atual, que da Kohaku. O único problema da Kohaku, ter nascido, eu diria que é a falta de conhecimento de ciência que ela e os demais habitantes possuem. Querendo ou não, eles não têm nenhum conhecimento, tecnológico, científico, pois a pessoa, de séculos antes, não passou nada, que para seus sucessores. E isso é um problema, querendo ou não, que algo básico, que de 3.700 anos atrás, que é do conhecimento do Senko, o Kurome, que não sabe um termo científico. Como a gente vê, a maneira com que eles agem é uma maneira muito primitiva e sem conhecimento científico. E isso é algo que agora vai ser mudado com a ajuda do Senko. Mas foi muito legal, pois vimos que eles são realmente os descendentes, eles não foram petrificados
petrificados. Eles são, digamos que, os sucessores daqueles que haviam sido petrificados e foram despetrificados, mas já morreram. Coisa que me deixa realmente curioso é o fato, digamos que, da Kohaku ter falado 14 e não Yojunin. E você deve estar pensando, caraca, Haru, o que você já tá achando? Então, Yojunin é 40 em Nihongo e 14 é 40 em inglês. Eu espero que eu tenha falado certo, né? Mas, para todo caso, qual é o problema disso? Se ela fosse totalmente, digamos, sem conhecimento, só, digamos, uma fala, uma linguagem primitiva, ela não teria falado esse 14. Então, ela aprendeu de alguém, alguém ensinou, então existe ainda alguém que tem algum conhecimento. Isso é algo que realmente me deixou em dúvidas. Então, eu gostaria de saber algo a mais sobre isso, porque daí mostra que eles não perderam totalmente o acesso à ciência, por mais que eles não saibam nada da tecnologia, como o Senko disse. Então, eu estou ainda meio que curioso sobre isso, se foi um costume da Seiyu, porque ela pode falar puxando do Eigo, digamos que no roteiro, ou se foi mesmo a personagem, se foi alguma coisa que o mangaka mandou fazer, tipo falar 14. Então talvez isso a gente só descubra com o tempo, ou talvez nem descubra e só tenha sido uma frase tipo básica da Seiyu. Mas para todo caso, só tendo colocado essa minha dúvida e curiosidade, me diga o que você pensa sobre isso, se só foi uma linguagem normal da personagem em questão, ou se você acha que tem algo a fundo sobre essa palavra que ela disse. Mas agora vamos falar, digamos que da chegada de Senko, porque ele já é quase morto logo na entrada. Vemos que dois garotos já com duas lanças partem para cima de Senko e Kohaku já os impede, falando: se vocês quiserem se meter com ele, vão ter que se meter comigo, porque ele salvou minha vida, vão me encarar aí vocês dois. E eles já começam a se assustar, porque ela dá a entender que tipo, se ela lutar 1 contra 2, é tipo uma humilhação se eles perderem, porque tipo, ela é forte. Então Kohaku mostrando respeito. Pra todo caso, daí a gente viu que realmente eles estavam pensando em atacar, porque eles falaram que são regras do vilarejo, independente se salvou a vida dela ou não, forasteiros não podem entrar. Então acontece que o Senko simplesmente utiliza-se de sabão, ele encosta naquela água quente lá, digamos que da Kohaku, e cria bolhas de sabão. Então a gente vê que tipo, eles se assustam com bolhas, por incrível que pareça. E daí, tipo, do nada aparece o nosso Taijo Tensai. E quem é esse Taijo Tensai, Haru? É, digamos que a genialidade do Senko com a... como eu posso dizer? Porque eu não queria chegar um Taijo, mas eu diria que com a carisma do Taijo, então, pra não xingar. Então, aparece o nosso querido Kurome. Então, acontece que o Kurome já fala: o que você veio fazer aqui no meu vilarejo? Aqui eu que mando, cara. E daí, tipo, o Senko, tipo, tá falando: que é esse cara aí, o Kohaku? Era, tipo, quase isso. Porque acontece que, tipo, o Kurome, tipo, já aparece falando: não se assustem com essas bolhas. Isso é a mesma coisa que eu fiz com o carvão. Vocês podem fazer isso facilmente. E o Senko já percebe: esse garoto é inteligente. Então acontece que a gente viu que o Kurome começa a desafiar tipo o Senko em tudo. E acontece que tipo o primeiro teste, o primeiro duelo deles foi tipo uma fogueira que ele produziu, e o Senko descobriu como é que ele criou meio que essa bruxaria, por conta que ele só utilizava-se de materiais como enxofre, cobre no fogo, e assim gerava uma reação de cor. Então não era nada demais. E acontece que, digamos, isso deu um pânico, gerou um pânico para o Kurome, porque o Kurome achou que o Senko era um baka e que ele não ia perceber como é que era feito isso. Então a gente viu que para o próximo desafio foi usada uma bola de enxofre, então mostrando que tipo, o Kurome, ele é inteligente, porque ele utilizou-se, digamos que do enxofre que foi derretido, ele guardou num pote, resfriando, e ele conseguiu criar essa esfera. Então digamos que utilizando-se, esfregando bem forte, ele conseguiu criar um choquinho. Já o Senko pegou aquela bandeira dele, esfregando bem forte, ele já causou um choque enorme. Então digamos que 2 pontos para o Senko mais uma vez. E digamos que chega no último duelo, o duelo desafio, onde ele fala que se o Senko ganhar, ele fica com o laboratório, mas se ele ganhar, o Senko vai embora rastejando do vilarejo. O que acontece que o terceiro e último desafio consistia em números, matemática, aritmética. Vemos que nesse desafio a própria Kohaku já falou: ó, você tá admitindo tua derrota? Que nisso aí o Senko não vai perder pra tu não. Então a gente viu que basicamente tipo, o Senko só destruiu tipo, o Kurome em contas matemáticas, em equações. Isso foi a coisa mais fácil que ele fez. Só que isso no mangá ficou muito mais legal, porque daí tipo o mangaka mostrou os cálculos que eles fizeram, tipo no anime, para dar uma adaptada mais rápido, eles só colocaram as equações tipo de fundo, mas particularmente acho que ficou uma adaptação perfeita, tipo foi um diferencial. Eu gostei do jeito que foi feito no anime, eu acho que não precisava adaptar essa parte bem fielzinha, idêntica do mangá. Pra todo caso, a gente viu que assim o Senko ganhou um laboratório, ganhou tudo que o garoto lá, o Kurome, tinha colocado, que ele tinha pesquisado, que ele tinha guardado, que ele tinha investigado, todas as pedras
que ele já tinha coletado. Mas o que eu mais gostei dessa cena foi o momento que o Senko pensou, digamos que todo alegre, vendo, digamos que o garoto, o Kurome, tendo coletado todos os objetos materiais que eles são vários tipos, então mostra, digamos que o esforço que ele teve, que ele se dedicou para coletar tantos desses experimentos. E ele pensa, não adianta, Tsukasa, você poderia ter me matado, você pode me matar, você pode tentar acabar com a ciência, mas ela sempre irá se reiniciar com jovens brilhantes ou macacos brilhantes, como ele disse, como por exemplo o Kurome, que digamos nem sabe os termos científicos de ciência, mas chama de feitiçaria, mas o que ele utiliza-se é da ciência. Então não adianta que tipo a ciência sempre vai existir, mesmo que o Tsukasa tente acabar com isso. Então foi algo muito legal que o Senko pensou e meio então, acontece que vemos que daí o Senko começa a conversar com, como posso dizer, com o Kurome, por conta que ele fala, querendo ou não, ou melhor dizendo, a gente vê a motivação dele, que tudo que ele faz, que tudo que ele coleta, todos aqueles remédios medicinais que o Senko pergunta, são para Aruri, pois o objetivo dele, digamos, é encontrar a cura, digamos, que para essa garota que ele tem uma amizade, que ele admira, que ele gosta. Então ele, todos os dias ele procura, ele utiliza-se de feitiçaria, ciência, coleta, digamos, ervas, coleta minerais, ele faz de tudo para que ele tente fazer com que crie-se um remédio para que ele possa dar para essa sua amiga, para que ela tenha, digamos que um corpo saudável, para que a saúde dela melhore. Então acontece que a gente vê, digamos que o Kurome, realmente, o sentido da ciência dele é para querer ajudar, digamos que os seus amigos, como por exemplo Aruri. E acontece que ele começa a conversar com o Senko, e aí o Senko explica como era 3.700 anos atrás. E acontece que, tipo, o garoto vindo tudo que o Senko falou sobre, primeiro, a pisada na lua, digamos que aviões, robôs, tecnologia ultra avançada, HIIs, isso tudo fez com que o garoto chorasse, pois ele mesmo falou, quem fez a petrificação? Eu quero bater nessa pessoa, pois todo o nosso esforço foi quebrado num piscar de olhos. E acontece que nosso querido protagonista já disse que não há problema, pois todo o conhecimento está dentro dele, pois não está só na memória, está no coração. E assim ele se refere, querendo ou não, ao desejo, digamos que do Kurome, pois o Kurome também ama a Kagayako, que é ciência. Isso está no sentimento dele, ele não precisa saber termos científicos, saber tudo sobre tecnologia, desde que ele continue se esforçando como ele está fazendo, ele já está perto da ciência. Então, digamos que o conhecimento ele já tem, pois o conhecimento de 3.700 anos atrás, o Senko já tem. Então, vemos que daí, nesse momento, o Exército Revolucionário da Ciência tem um novo membro. Kurome entra para ajudar a reconstruir a civilização e para que encontre uma cura para Aruri. Então, particularmente, foi um ótimo episódio. Eu gostei, foi uma maneira muito perfeita como eles colocaram esse personagem, esse novo integrante para a equipe, a carisma que a gente já tem com o personagem, a gente tipo já acha ele engraçado, a gente já se emociona com ele, a gente gosta do objetivo dele, o que ele quer fazer. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o nosso querido episódio de número 7 de Dr. Stone. Um episódio que foi muito bom desde o começo até o final. Eu acredito que ter visto o Kurome, ter visto, digamos, a cena do Senko comprando o guarda lá, aquele garoto com a lança, por conta que o Senko, digamos que para fazer com que ele ficasse do lado deles, transformou a ponta da lança em ouro, para combinar com o nome dele, que se referia a Kin, ou Kin'ou, que digamos que Nihongo tem referência ao significado de ouro, algo do tipo. Então foi muito engraçado porque ele falou assim, não vejo mais motivo para expulsar vocês. E daí o outro garoto já corre perguntando, tem algum material que faça ser de prata? Então, tipo, ele já tava comprando os guardas. O Senko é o cara. Pra todo caso, a gente viu que ele comemorou lá com o Kuromo, então foi muito engraçado isso. Mas vamos falar agora sobre Aruri, porque eu falei dela, mas a gente nem falou da cena principal, que foi a cena que ela apareceu. Mas então vamos falar da nossa querida waifu em potencial, por conta que a Ariro é uma beldade. Ela é tão bonita quanto, digamos que a irmã mais nova dela, a Kohako. A gente viu que ela é uma sacerdotisa ali do vilarejo e acontece que ela tem normas rígidas a seguir. Tanto que a gente vê que ela queria conversar com sua própria irmã e os aldeões não estavam querendo deixar. Mas ela meio que fez a pose de capitã ali e falou, eu quero conversar com ela, então por favor, saiam daqui. Por conta que a gente viu que ela foi toda educada, ela se curvou, mas como ela é uma sacerdotisa, se ela mandasse mesmo, eles tinham que obedecer. Isso é minha opinião, claro. E acontece que a Kohako já leva uma bronca de sua irmã mais velha, porque a Aruri, como sacerdotisa, mas como irmã mais velha, já dá uma bronca, porque ela fala que só de ter percebido que a irmã mais nova amarrou o cabelo de um jeito diferente, ela deve ter acontecido alguma coisa para você ter agido assim. Você ainda passou a noite fora, não se arrisque por minha causa. Então a maneira como ela falava, o cuidado,
digamos que a bronca zelosa, carinhosa que ela dava é tipo daquela irmã que gosta, que ama a irmã mais nova e que tipo se preocupa. Então foi muito legal a maneira que a gente viu a Aruri realmente tem um problema sério de saúde. A gente viu que já ao dar a bronca, ter ficado um pouco de pé, digamos, diante da irmã, ela já quase caiu, já quase, digamos que teve um desmaio, a tosse foi muito forte, então digamos que a Aruri tem sérios problemas, a saúde dela é mesmo frágil. Mas vamos ver como é que vai ser resolvido isso, porque se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai de Dr. Stone, a gente verá a criação do antibiótico. Afinal, foi como o Senku falou, para eles salvarem a Kohako, dependendo do estado dela, só um antibiótico já resolveria isso. Mas a criação de um antibiótico no estado Wado será o problema. Então veremos a maneira como Senku e Kuromo irão criar isso. Mas foi incrível, tipo, é isso que a gente pode esperar. Só do Senku ter falado o antibiótico e o episódio ter acabado, a gente já sabe que vai ser um episódio focado inteiramente nisso. Então a gente ainda vai ver como é que ele vai entrar, digamos que no vilarejo, porque há pessoas que talvez ainda não permitam a entrada dele, há pessoas que talvez permitam, talvez tenha personagens novos. Vamos descobrir isso na próxima semana. Mas uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?